sempre quis ser escritora? Não, quando eu era pequena, na verdade, eu queria ser jornalista, eu queria ser repórter. Eu sempre gostei de escrever, desde que eu aprendi a escrever eu comecei a fazer poemas, crônicas, mas meu sonho de infância mesmo era ser repórter, ser jornalista. E eu acabei realmente trabalhando como repórter durante um tempo, eu entrei na faculdade de jornalismo, mas eu descobri que não era, na faculdade eu descobri que não era bem aquele tipo de escrita que eu gostava. Eu queria escrever com emoção, eu queria, né, opinar no que eu escrevia. E no jornalismo não pode, você tem que ser bem imparcial. Mas isso foi bom porque foi a partir daí que eu descobri que o que eu queria mesmo era escrever livros. Eu acho que os dois sonhos de infância que eu tinha, eu queria ser cantora e eu queria ser repórter. E de certa forma eu meio que consegui os dois, porque hoje em dia eu também canto, eu toco. Então eu cantei muito tempo em barzinhos e dou aula de violão até hoje, então foi um sonho que eu realizei. E também o de ser repórter, eu trabalhei durante um tempinho como repórter. Eu trabalhava numa televisão de Belo Horizonte como produtor e eu ia pra rua entrevistando as pessoas. E eu realizei os dois sonhos, mas o meu sonho, né, depois de mais grandinha, era realmente ser escritora e graças a Deus eu também consegui realizar. O que te inspirou a escrever fazendo o seu filme? O que mais me inspirou para escrever fazendo meu filme foi a minha própria vida. Eu comecei o livro 1 contando coisas que eu vivi na minha própria adolescência, que foi o intercâmbio, a paixão pelo melhor amigo, a paixão pelo professor. Eu passei por isso tudo, embora não tenha sido da mesma forma que a Fanny viveu. Então eu tirei ideias de coisas, de acontecimentos da minha vida para escrever esse livro, mas aos poucos foi deixando de ser a minha vida para ser a vida da Fanny. Existe um Léo na sua vida? Se existe um Léo na minha vida? Bom, eu posso dizer que já existia um Léo na minha vida, na época que eu era mais ou menos da idade da Fanny, mas atualmente existe um Christian, que é mais bonito. Que curso você fez da faculdade? Que curso eu fiz na faculdade? Eu fiz 3 cursos, na verdade. Eu entrei primeiro para jornalismo. Como eu disse antes, eu queria ser jornalista e tal, mas aí lá pelo meio do curso eu descobri que eu não queria, né, como eu disse, ser jornalista, eu queria era contar histórias. Então, para ser mais criativa, eu saí do curso e fui para publicidade. Então, me formei em publicidade. E, paralelo a isso também, eu estudei música. Então, eu passei por essas 3 faculdades, embora tenha formado só em publicidade. Qual foi o seu primeiro livro publicado? O meu primeiro livro publicado foi um livro de poemas chamado Confissão. Estou até com ele aqui. É um livro com os poemas que eu escrevi desde a minha adolescência e atualmente ele já está esgotado. Mas eu tenho planos de relançá-lo, de republicá-lo em breve. Qual a receita para escrever um bom livro? A minha receita para escrever um bom livro? Bom, eu acho que não tem uma receita assim certinho, cada pessoa é de um jeito, né? O conselho que eu dou é ler muito, porque quem lê muito, quem gosta de ler, geralmente também escreve bem. Uma outra coisa legal é você escrever sobre o que você gosta. Não adianta, por exemplo, eu querer escrever sobre guerra, política, que são assuntos que eu não gosto, que não ia ficar legal. Então eu escrevo sobre adolescência, romances, que são coisas que, né, me despertam emoções. Então eu escrevo, né, com prazer, eu gosto de escrever isso e por isso eu acho que o texto também fica gostoso de ler. Então eu acho que são as 2 coisas principais. Escrever sobre o que você gosta e ler bastante. Você gosta da sua profissão? Se eu gosto da minha profissão de escritora, eu adoro, sou apaixonada. Eu, né, fazia milhões de outras coisas junto e acabei largando tudo para ser só escritora, porque realmente é o que me dá mais prazer. Enquanto eu escrevo, eu me transporto para a vida da personagem, então é como se eu tivesse várias vidas, né? E não só de um personagem, de cada um deles. E eu acho que, fora isso, o carinho dos leitores é um retorno assim que dinheiro nenhum compra, sabe? Cada e-mail, cada recado no Twitter, scrap no Orkut, no Facebook que eu recebo, é uma emoção muito grande e isso realmente é muito gratificante.
eu não troco a profissão de escritora por nenhuma outra. A Fanny tem uma tartaruga de estimação. E você, tem algum bicho? A Fanny tem uma tartaruga de estimação. Se eu tenho algum bicho, eu tenho 6 cachorros e um gatinho. Eu vou mostrar alguns pra vocês aqui. Estrelinha. E vamos ver aqui agora se eu encontro mais algum outro. Aquele ali, ó, é o meu gatinho. As músicas e filmes citados em Fazendo Meu Filme foram de sua escolha? Se as músicas e os filmes citados em Fazendo Meu Filme foram minha escolha. Sim, cada um dos filmes e cada uma das músicas que eu escrevi nos livros, eu sou apaixonada com todos eles, todos os filmes, todas as músicas. Não poderia ser diferente, porque, por exemplo, os filmes, tem gente que me escreve falando que vai com meus livros para locadora, então, não tem como indicar um filme ruim. Mas não por isso, eu quis realmente, assim, passar filmes que emocionassem, que me emocionaram e que eu, saberia que emocionariam o leitor que tivesse a curiosidade de ir lá conferir aquele filme. As músicas também, foi um trabalho de pesquisa bem grande, tanto os filmes quanto as músicas, que as músicas, tem que ter a ver com o que os personagens queriam dizer um para o outro. Então, eu realmente procurei músicas no meu próprio acervo, nas minhas próprias pastas do computador de músicas, que eu tenho várias, nos meus CDs, até encontrar músicas que eu amasse e que servissem para a história. Existe alguma possibilidade de fazer meu filme virar filme? Se existe alguma possibilidade do livro virar filme? Existe sim, mas é um pouco complicado, primeiro porque isso não depende só de mim. É um processo muito lento de se transformar um livro em filme e também muito caro, então não é uma coisa que eu possa fazer sozinha. No ano passado eu fiz uma enquete no blog do livro e consegui mais de 1000 assinaturas pedindo para o livro virar filme. Com isso, o pessoal da minha editora tem entrado em contato com produtoras, com diretores, para a gente ver se isso consegue. Já tem um roteirista também interessado e várias pessoas que me escrevem, assim, dando dicas de pessoas, e com isso eu tenho procurado e eu acho que o filme vai acabar saindo, mas não sei quando. Como eu disse, é um processo bem lento, espero que algum dia saia. Seus pais te apoiam na sua profissão? Bom, se os meus pais me apoiam na profissão, meus pais me apoiam demais da conta. Eles curtem e minha mãe lê comigo os capítulos antes, ela é a primeira que lê, eu vou escrevendo, já vou mostrando pra ela, ela vai me dando opinião. O meu pai é o meu maior divulgador, ele é médico, faz propaganda até no consultório dele e é muito legal, eles me acompanham nos eventos, ficam na torcida, me dão apoio mesmo, eu acho que eles são meus maiores fãs. Por hoje é só. Queria dizer que eu adorei dar essa entrevista pra vocês. Espero que vocês tirem nota total no trabalho. Tchau!